A maioria dos assassinatos é eventualmente resolvida. No entanto, às vezes leva muitos anos até que casos de crimes brutais, acumulando poeira nos arquivos, finalmente venham à tona para criminologistas. Apenas as técnicas forenses mais recentes ou depoimentos de testemunhas ocasionais conseguem lançar luz sobre atos passados. O caso de hoje é mais uma confirmação disso. O desfecho inesperado desse caso foi que os próprios criminosos encontraram sua retribuição sem nunca terem a chance de enfrentar um julgamento. Bad Belzig é uma cidade provincial com pouco mais de 10.000 habitantes. Lugares remotos como esse, onde todos os moradores estão sempre à vista, geralmente exibem costumes patriarcais e baixos índices de criminalidade. Por isso, o assassinato brutal que será discutido abalou Bad Belzig profundamente. Os moradores ficaram extremamente assustados. Criminosos perigosos estavam entre eles, e a polícia não tinha pistas, apenas dava de ombros. Hoje, vamos nos aprofundar em uma história verdadeiramente chocante, marcada por detalhes sangrentos e aterrorizantes. Ninguém poderia imaginar as atrocidades monstruosas das quais os perpetradores seriam capazes. Às vezes, a natureza humana apresenta surpresas horríveis, lançando dúvidas sobre o próprio conceito de humanidade. Mas vamos prosseguir por ordem. André Lohhagen nasceu em 6 de janeiro de 1977, em Bad Belzig. Sua família, numerosa e unida, composta por sua mãe, pai e irmã, vivia em um novo complexo residencial. Desde a infância, as meninas eram conhecidas por sua obediência e dedicação aos estudos, sendo motivo de orgulho para seus pais. Aos 16 anos, Andrea floresceu em uma verdadeira beleza, sendo a estrela da escola, com uma multidão de admiradores. No entanto, além de estudar e participar de festas com amigos, Andrea não se envolvia em nada repreensível. No dia 7 de outubro de 1993, penúltimo dia das férias de outono, Andrea, de 16 anos, estava passeando com seus pais em um centro comercial perto de. A jovem estudante estava nos últimos passos de sua maratona escolar. Faltava apenas um ano de estudos, com exames e a tão esperada entrada na vida. Andrea sonhava em frequentar a universidade, construir uma carreira e formar uma família. Esses pensamentos a enchiam de inspiração. No shopping, Andrea comprou um novo par de sapatos e uma calça jeans, ansiosa para exibi-los na festa no clube naquela noite. A jovem estudante planejava ir ao centro juvenil local, onde amigos e conhecidos a aguardavam. O clube ficava a apenas 15 minutos de caminhada tranquila da casa da família Lohhagen. Morando na pequena e tradicional Bad Belzig, seus pais nunca se preocupavam em deixá-la ir sozinha a festas como aquela. Todos se sentiam seguros ali, já que nunca haviam ocorrido ataques ou crimes na cidade. Andrea deveria voltar para casa por volta das 10 da noite, a tempo de assistir a outro filme de terror com sua mãe, algo que era um costume das duas. No entanto, na hora marcada, Andrea não apareceu em casa. Inicialmente, seus pais presumiram que ela poderia se atrasar algumas horas com os amigos e voltar como de costume. Mas, ao saberem que seus amigos na festa nunca a viram chegar, o alarme foi soado. Essa ausência tão incomum, especialmente para alguém tão pontual como Andrea, preocupou seus pais. Na época, entrar em contato diretamente com Andrea era complicado, pois os celulares ainda não eram amplamente utilizados, e o centro juvenil não tinha telefone. Apesar disso, os amigos decidiram não tirar conclusões precipitadas, supondo que talvez ela tivesse tido algum problema doméstico e não pôde compartilhar. No entanto, quando Andrea não voltou para casa até a meia-noite, sua mãe ficou seriamente preocupada. A mãe de Andrea tentou entrar em contato com os amigos que ela supostamente encontraria na festa, mas ninguém sabia de seu paradero. Já passava da 1 da manhã quando os pais, incapazes de suportar a ansiedade, decidiram sair à procura de sua filha. Eles despertaram o pai de Andrea, e o casal iniciou a busca pela cidade, percorrendo todas as áreas possíveis. Às 4 da manhã, sem sucesso, os pais se dirigiram à polícia local para relatar o desaparecimento de Andrea.
Infelizmente, a denúncia foi recebida com extrema relutância pelos oficiais. Eles acreditavam que a jovem havia apenas saído por conta própria e voltaria para casa pela manhã. Os pais, porém, tinham certeza de que algo grave havia acontecido. Andrea nunca fugiria ou deixaria de voltar por vontade própria. Seus pertences e dinheiro estavam em casa, e ela não tinha um relacionamento amoroso ou qualquer outra razão para desaparecer. A polícia só começou a investigar uma semana após o desaparecimento, quando André ainda não havia retornado. Até então, as buscas haviam sido conduzidas exclusivamente pelos pais, que vasculharam cada canto da pequena cidade de Bad Bell. Eles também ligaram para todos os hospitais da região, mas não havia informações sobre alguém que correspondesse à descrição de André. Durante as buscas infrutíferas, os pais de Andrea notaram um terreno suspeito que antes pertencia ao avô de um ex-namorado da. O casal havia terminado pouco antes do desaparecimento, e havia rumores de que o jovem estava profundamente abalado com o término. A propriedade parecia abandonada, mas um galpão antigo chamou a atenção dos. Eles especularam que o ex-namorado poderia estar envolvido, talvez emboscando Andrea no caminho para o clube, atacando-a e sequestrando. Os pais imediatamente confrontaram o ex-namorado, mas ele negou qualquer envolvimento, afirmando que passou a noite inteira em casa, com familiares dispostos a confirmar seu álibi. Ainda assim, os pais de Andrea não confiavam nele. Ao reportar o terreno suspeito à polícia, receberam a promessa de que seria investigado. Finalmente, uma semana após o desaparecimento, os investigadores começaram a levar o caso a. Os detetives começaram entrevistando todos os frequentadores do centro juvenil, onde Andrea deveria ter ido naquela noite fatídica. Entre os presentes havia muitos amigos e conhecidos da jovem, mas os depoimentos não esclareceram. Muitos adolescentes frequentavam o local regularmente, confundindo datas e horários, o que tornava seus relatos confusos e inconsistentes. Alguns afirmavam ter visto Andrea na festa, enquanto outros negavam sua presença. Depois de analisar os depoimentos, os investigadores concluíram que Andrea nunca chegou ao centro juvenil. Seus amigos, que estavam esperando por ela, confirmaram que ela não apareceu. Com base nisso, os detetives direcionaram as buscas para os possíveis caminhos que Andrea poderia ter tomado para chegar ao. As buscas incluíram patrulhas, cães farejadores e numerosos voluntários. Apesar do esforço, nenhum vestígio de Andrea foi encontrado. A situação foi amplamente divulgada na mídia, com conferências de imprensa e apelos para que qualquer pessoa com informações entrasse em contato. Recompensas em dinheiro foram oferecidas, mas nenhuma pista substancial surgiu. Os detetives conseguiram reconstruir parcialmente os eventos da noite em que Andrea desapareceu. Ela voltou do shopping por volta das 6 da tarde com seus pais. Passou algum tempo em seu quarto ouvindo música e admirando as roupas novas, e depois jantou com a família. Após o jantar, Andrea tentou contatar uma amiga para irem juntas à festa, mas não conseguiu falar com ela. Decidiu então ir sozinha. Os pais de Andrea não sabiam exatamente quais eram seus movimentos após ela sair de casa. Os investigadores especularam que Andrea poderia ter sido vítima de um ataque, talvez até de natureza sexual. A visão de uma jovem bem arrumada e atraente poderia ter atiçado a imaginação de um predador, levando-o a cometer um. Os detetives analisaram o círculo de conhecidos de Andrea, compilando uma lista de ex-namorados e admiradores. No entanto, após verificações detalhadas, todos os potenciais suspeitos apresentaram álibis sólidos. Muitos jovens estavam presentes na festa naquela noite, impossibilitando que estivessem envolvidos no ataque. Na época, a falta de câmeras de vigilância complicava significativamente a investigação. Os investigadores também buscaram possíveis testemunhas que poderiam ter visto Andrea naquela noite. Descobriu-se que ela havia escolhido um caminho mais curto para chegar ao clube, cruzando uma trilha pouco conhecida na floresta. Algumas testemunhas relataram ter lá visto nesse percurso, cruzando com um grupo de jovens e depois com um casal de adolescentes. Os últimos a verem Andrea viva foram dois garotos de 13 e 14 anos, chamados Robin e David. De acordo com a lei alemã, suas identidades e fotos não foram divulgadas. Os detetives localizaram os adolescentes e tomaram seus depoimentos.
Eles afirmaram que apenas cumprimentaram Andrea e seguiram em frente. Após isso, Andrea parecia ter desaparecido. Ficou claro que Andrea nunca chegou ao clube para encontrar seus amigos. Algo trágico aconteceu enquanto ela seguia pela trilha pouco frequentada. Como apenas os moradores locais conheciam o caminho, os investigadores concentraram suas suspeitas nesse grupo. A polícia então voltou sua atenção para Robin e David. Os dois garotos vinham de famílias problemáticas e moravam perto da casa da família Lohagen, familiarizados com a trilha onde Andrea foi vista pela última vez. Apesar da pouca idade, ambos já tinham antecedentes criminais por pequenos furtos e invasões. Ainda assim, na época não havia provas substanciais para acusar-los de um crime tão grave quanto o desaparecimento de Andrea. Por serem menores de idade, as suspeitas sobre eles foram arquivadas e o caso chegou a um impasse. Por 7 anos, a situação permaneceu sem solução, até que em 7 de julho de 2000, um morador local fez uma descoberta macabra. Durante uma caminhada, seu cachorro encontrou um crânio humano e o trouxe ao dono. Inicialmente, o homem pensou que era um objeto inofensivo, mas logo percebeu que era um crânio real, já sem carne. O crânio apresentava um buraco na base do osso occipital. A princípio, o homem pensou que os restos poderiam ser de um soldado da Segunda Guerra Mundial, já que enterros daquela época eram frequentemente encontrados na região. Ainda assim, por precaução, ele relatou a descoberta à polícia. Quando a informação chegou aos detetives, eles imediatamente se dirigiram ao local com cães farejadores para investigar mais a fundo. O local onde o crânio foi encontrado revelou-se particularmente significativo. Era o terreno que pertencia ao avô do ex-namorado de Andrea, mencionado pelos pais dela anos antes. Após várias horas de busca cuidadosa, os policiais localizaram um esqueleto humano completo dentro de um galpão parcialmente desmoronado, enterrado sob uma pilha de entulhos de construção. Devido ao estado deteriorado dos restos mortais, uma identificação inicial era impossível. Além disso, o galpão não continha pistas como objetos pessoais, fragmentos de roupas ou qualquer outra evidência que pudesse fornecer detalhes recentes. Não havia desaparecidos registrados na região nos últimos anos, exceto Andrea Lohagen, levando à suspeita imediata de que os restos pertenciam a ela. Os pais de Andrea forneceram detalhes sobre o que ela usava na noite de seu desaparecimento: sapatos plataforma pretos novos e jeans comprados no dia da tragédia. No entanto, nenhuma peça de roupa foi encontrada no galpão, sugerindo que os criminosos poderiam tê-las descartado ou que Andrea poderia ter sido despida antes de sua morte, talvez em uma tentativa de agressão sexual. Somente após uma análise forense detalhada, incluindo o exame dos registros dentários, foi confirmado que os restos pertenciam a Andrea Lohagen. A verdade horrível foi revelada. O corpo da jovem, procurado por toda a cidade, esteve todo esse tempo a poucos metros do centro juvenil, onde ela deveria ter ido naquela noite fatídica. Embora os pais de Andrea finalmente tivessem respostas sobre o destino de sua filha, isso levantou novas questões. Como os restos dela puderam permanecer escondidos por tantos anos, mesmo após buscas iniciais no local? Relatórios das operações de busca mostraram que o galpão abandonado já havia sido inspecionado anteriormente, mas nada suspeito foi encontrado. Isso levantou a possibilidade de que o corpo pudesse ter sido escondido ali muito tempo depois do crime. Os investigadores revisitaram os depoimentos iniciais, lembrando que os últimos a ver Andrea foram os adolescentes Robin e David. Eles foram interrogados novamente, mas mantiveram a mesma história, que simplesmente cumprimentaram Andrea e seguiram seus caminhos. Infelizmente, a inspeção do galpão e os exames forenses não encontraram evidências concretas ligando os garotos diretamente ao crime. Apesar da falta de evidências diretas, a conexão entre Robin, David e o local onde o corpo de Andrea foi encontrado parecia clara.
Testemunhas frequentemente viam os dois adolescentes nas proximidades do galpão abandonado. Foi confirmado que eles tinham acesso ao interior da estrutura e, na noite do desaparecimento, foram vistos perto da entrada do galpão. Esses fatos aumentaram as suspeitas de seu envolvimento. Mesmo com essas descobertas, as autoridades interromperam a investigação contra os adolescentes. A falta de provas concretas e a pouca idade dos suspeitos na época fizeram com que os detetives hesitassem em avançar. O caso de Andrea Lohagen acabou ficando sem solução, com os materiais do crime brutal sendo arquivados no Departamento de Casos Não Resolvidos. O cenário mudou em 2012, quando uma nova liderança assumiu o Departamento Regional de Polícia e demonstrou interesse em reabrir o caso. Durante a nova investigação, os detetives conseguiram descobrir algumas novas pistas e evidências, mas ainda faltava algo substancial para acusar um suspeito específico. A situação só mudou drasticamente em 2016. Em maio de 2016, David, um dos adolescentes que havia visto Andrea pela última vez, morreu aos 37 anos em Berlim. A causa da morte foi uma hemorragia interna grave, consequência de anos de abuso de drogas e um estilo de vida antissocial. O certificado de óbito indicava causas naturais, mas David tinha um longo histórico criminal. Logo após a morte de David, um novo depoimento emergiu, mudando o rumo da investigação. A mãe de David procurou a polícia e revelou um segredo terrível que havia guardado por anos: o envolvimento de seu filho no assassinato brutal de Andrea. Segundo seu relato, na noite do desaparecimento, David e seu amigo Robin, então com 14 e 13 anos, cruzaram com Andrea na trilha. Atraídos pela aparência elegante da jovem, decidiram atacá-la e roubá-la. Andrea reconheceu os agressores, o que levou os adolescentes, temendo serem identificados, a assassiná-la friamente. Essa revelação chocou os investigadores, que na época já haviam suspeitado dos dois, mas não tinham provas suficientes para prosseguir. O jovem David e Robin tinham apenas pequenos delitos em seus históricos, o que dificultava acreditar que fossem capazes de um crime tão bárbaro. Robin, então com 36 anos, foi imediatamente interrogado. Sem a presença de David, que já havia falecido, Robin confessou tudo, detalhando os eventos da noite fatídica. Ele pediu tempo para conversar com sua família antes de dar um depoimento oficial completo, e os detetives, confiando em sua colaboração, concordaram em conceder-lhe 48 horas. No entanto, Robin não tinha intenção de enfrentar as consequências. Após retornar ao seu apartamento, onde sua esposa estava ausente, ele deixou uma carta de despedida para ela e um bilhete para a polícia com detalhes sobre o assassinato de Andrea. 2 dias depois, quando Robin não apareceu, ele foi declarado desaparecido. Em 4 de novembro de 2016, seu corpo foi encontrado por um caçador em uma montanha. Ele havia tirado a própria vida, aparentemente incapaz de suportar a culpa pelo crime que cometeu em sua juventude. Na carta deixada por Robin, ele descreveu em detalhes os eventos daquela noite fatídica. Segundo seu relato, ele e David nunca tiveram motivos concretos para atacar Andrea. O ato foi espontâneo, um surto de agressão cruel e sem sentido. Eles cruzaram com Andrea enquanto ela caminhava pela trilha em direção ao clube, e após uma breve saudação, David, sem aviso, atacou a jovem. Robin afirmou que ficou chocado com as ações do amigo, mas acabou participando do crime. Os adolescentes enterraram o corpo de Andrea no galpão abandonado, cobrindo-o com entulhos de construção antes de fugir. Robin admitiu que, naquela época, ambos estavam sob efeito de drogas, o que poderia ter intensificado sua agressividade e falta de controle. Ele também mencionou que David nunca explicou as razões para o ataque, e Robin passou anos sem compreender o que havia acontecido. Com a confissão póstuma de Robin e as evidências circunstanciais, os investigadores reconstituíram o crime. No entanto, a ausência de provas físicas diretas, como DNA ou impressões digitais, dificultou o encerramento definitivo do caso. O galpão, onde o corpo foi encontrado, já não apresentava pistas forenses significativas devido ao longo período que se passou.
Testemunhos de conhecidos de David e Robin indicaram que os dois adolescentes vinham de lares problemáticos e já eram conhecidos por comportamentos delinquentes. O envolvimento com drogas e a exposição a ambientes instáveis pareciam ter contribuído para sua conduta criminosa. Apesar disso, ninguém imaginava que pudessem ser capazes de cometer um assassinato tão bárbaro. A investigação também levantou a possibilidade de um terceiro envolvido, possivelmente um adulto que pudesse ter instigado ou auxiliado os adolescentes no crime. Testemunhas mencionaram ter visto um caminhoneiro nas proximidades do galpão na noite do desaparecimento de Andrea, mas essa linha de investigação nunca foi confirmada. Nem Robin, em sua carta, nem David, antes de sua morte, mencionaram qualquer cúmplice. Embora a confissão de Robin tenha trazido alguma clareza ao caso, ela também deixou muitas questões sem resposta. A brutalidade do crime e a ausência de um motivo claro levantaram dúvidas sobre a capacidade de dois adolescentes tão jovens terem agido sozinhos. Além disso, a falta de ação da polícia na época, que interrompeu a investigação devido à idade dos suspeitos, foi amplamente criticada. A família de Andrea, mesmo após décadas, continuava lidando com a dor de sua perda. Eles acreditavam que, embora os responsáveis tivessem encontrado suas retribuições de forma trágica, a justiça não foi plenamente realizada. Andrea teve seus sonhos e seu futuro arrancados de maneira brutal, enquanto os culpados viveram anos sem enfrentar as consequências de seus atos. Este caso destacou a importância de nunca subestimar a possibilidade de comportamento criminoso, independentemente da idade dos suspeitos. A negligência inicial na investigação permitiu que os culpados permanecessem livres por anos, e talvez até mesmo cometessem outros crimes. A tragédia de Andrea Lohagen serve como um lembrete sombrio de como a justiça atrasada pode custar caro, não apenas para as vítimas, mas também para a sociedade como um todo.